Olá, queridos irmãos, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem de esperança da Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, Cristo Missão para o Mundo. Essa semana estou incumbido de trazer aos irmãos a mensagem e já vamos para o texto, né? O texto que eu queria compartilhar com os irmãos está no Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a aliança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Esse salmo ele foi escrito pelos filhos de Corá. É um salmo bastante importante, porque ele traz algumas características de uma pessoa que está aflita por algo que está acontecendo. Não se sabe ao certo a origem, né, o motivo pela qual ele foi escrito. Alguns atribuem a Davi, no momento em que Davi estava fugindo de Absalão, e outros atribuem também a questão de Ezequias, né, junto com Isaías, no momento em que a Síria estava querendo tomar o reino do sul, né? Isso você pode encontrar na história da divisão do reino do norte, o reino do sul, no momento da história do rei Ezequias. Não se sabe ao certo, mas existem algumas verdades aqui nesse texto que eu queria compartilhar com os irmãos. E ela vem bem no momento oportuno, porque hoje pela manhã eu estava bem aflito sobre algumas coisas, sobre algumas questões, e esse texto ele veio como um conforto para a minha vida e espero que seja para a sua também. Primeiro ele diz assim, né, no versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então sabe, meu irmão, que quando você está em angústia, quando você está em momentos de tristeza, no momentos que a sua alma está um pouco abalada sobre algumas situações que está acontecendo, o Senhor se faz presente. O texto está dizendo que ele é socorro bem presente na angústia. Então você não está sozinho. Toda vez que você passar por uma situação complicada, o Senhor está com você. Então você pode crer que Ele é o nosso refúgio. Então no momento em que você estiver com dificuldade, estiver com uma situação que você acredita que não tem solução ou que está afligindo a sua alma, saiba que se você se refugiar no Senhor, Ele estará com você naquele momento, porque Ele é bem presente, um socorro bem presente na angústia. Aqui o texto 2 e 3, ele fala sobre... Não podemos temer, né? Ainda que a terra se mude, que os montes vá para os mares, ou seja, mesmo que a forma natural esteja contrária àquilo que naturalmente deveria acontecer, ainda que tudo possa estar virado do avesso na sua vida, creia que o Senhor tem águas que permanecem firmes, né? Porque o texto diz que há um rio cujas correntes de água alegram a cidade de Deus, né? O santuário da morada do Deus Altíssimo, e diz que Deus está no meio dela e não será abalada. Ou seja, por mais que as situações sejam totalmente ao avesso, o Senhor ele tem o controle de todas as coisas. Ele não pode ser abalado pelas situações contrárias que a vida acaba trazendo para nós. Ele permanece o mesmo. Ele permanece o Deus poderoso, ele permanece firme, né? O texto também fala que o Senhor dos Exércitos está conosco
Ele é o nosso refúgio. Se você perceber nesse texto, se você estiver acompanhando a leitura, existem 3 palavrinhas chamadas selá. Selá é um termo que fala que enquanto eles estão cantando ou estão recitando esse salmo, eles param por um momento e refletem, é uma pausa, eles refletem sobre aquilo que eles leram. Então no versículo 3 fala: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí eles param, olham e falam assim: poxa, se a situação estiver realmente difícil, eles meditam sobre isso. Aí eles têm a certeza: há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus, o santuário da morada do Deus Altíssimo. Então, diante da dificuldade, respira, creia que Deus está acima de tudo isso. Dá uma pausa, analisa um pouquinho a situação, se refugie em Deus e creia que Deus, Ele está no controle. Lá no versículo 7 também tem a palavra selá, né? O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí, novamente, a palavrinha selá, pausa. Poxa, vamos refletir sobre isso que nós lemos. Vamos refletir sobre isso que nós acabamos de entender da palavra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Embora nós achamos que estamos lutando sozinhos, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Se o nosso general está conosco, nós não estamos lutando sozinhos, né? E aí no versículo 8 ele fala: vinde, contemplai as obras do Senhor, né? Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Sabe, irmão, se Deus faz cessar as guerras, tenha certeza que esse momento de tribulação, esse momento de dificuldade que você está passando, se você se refugia no Senhor, um momento vai acabar, um momento vai cessar. E aí você vai poder desfrutar da grandeza do Senhor dos Exércitos e contemplar aquilo que Ele fez, né? Ele faz cessar as guerras, Ele faz até o fim da terra, ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ou seja, o Senhor, quando está conosco, Ele é o socorro presente na angústia. Ele faz cessar as dificuldades quando nós nos refugiamos nele. E aqui no versículo 10 diz assim, né? Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Não tente com as suas próprias forças tentar vencer as batalhas. O Senhor dos Exércitos é com você. Se refugie no Senhor dos Exércitos e aquietai-vos. Fique calmo. Descanse no Senhor. Saiba que Ele está à frente dessa batalha, está à frente, lutando com você. E o versículo 11, mais uma vez o termo selá está ali no final, diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E mais uma vez você medita: poxa, quem está conosco, né? Sabe, irmãos, nós temos passado por dificuldades. O Brasil passa por momentos difíceis. O mundo passa por momentos difíceis. Mas saiba que se você se refugia no Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E se você está angustiado com um momento, ou se você está angustiado com uma dificuldade, se refugie no Senhor. Ele é o Senhor dos Exércitos, é Ele que está com você. Ele é o socorro bem presente na angústia, como acabamos de ler. Amém? Tenha certeza disso, mas tenha certeza mesmo, não duvide. Ele está com você, Ele está conosco. Amém? Que essa palavra veio para mim, com certeza, e espero que tenha ido para você também. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, Pai bondoso, socorro bem presente na angústia. Te agradeço porque o Senhor fala conosco, te agradeço porque o Senhor nos traz as Tuas verdades através da Tua palavra, essa palavra que conforta e que consola, que dá esse direcionamento. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa confortar os corações que nesse momento estão angustiados, nesse momento estão aflitos, para que o Senhor, ó Pai, possa se revelar a cada coração, dizendo que o Senhor está presente, o Senhor está vendo e contemplando tudo o que as pessoas estão passando, e que o Senhor é o Deus dos Exércitos, aquele que não muda, e nós devemos realmente descansar e saber que o Senhor é Deus. Esteja abençoando a vida de cada um,
dê, ó Pai, ouvidos àqueles clamores, ó Pai, que são levantados, ó Pai, diante das dificuldades e das angústias, porque são clamores sinceros, ó Pai, de socorro. E assim como o Senhor é o socorro bem presente, ó Pai, esteja se fazendo presente na vida dos meus irmãos nesse momento. Esteja abençoando a cada um, uma semana abençoada, uma semana de paz, e que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, aqui no meio do trabalho, né? Tirar um tempinho, né, para poder meditar na palavra. Mas que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com Deus e até a próxima semana com mais uma mensagem de esperança vinda direto do trono de Deus. Amém? Abraço. Tchau, tchau.